Irmãos, eu gostaria de pedir à igreja que abrisse a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Nós vamos tomar conhecimento de um pequeno grupo de homens que passaram o dia todo diante de Jesus, ouvindo ensinamentos, ouvindo pregações profundas acerca do reino de Deus. Se vocês derem uma lida, se vocês puderem depois darem uma lida no capítulo 4 de Marcos, versículos 1 a 34, vocês perceberão que aqueles discípulos de Jesus estiveram diante de Jesus o dia todo recebendo informações e mais informações. Eles estavam sendo treinados para algo grandioso que aconteceria na região de Gadara, que era uma região predominantemente gentílica. Havia judeus morando lá, com certeza, mas era uma região predominantemente gentílica, onde muitos gentios habitavam. A evidência disso é que havia naquela localidade pessoas que criavam porcos. E isso era algo impensável para um judeu, porque o porco, segundo a lei mosaica, era um animal imundo. Então o judeu nem sequer tocava num porco, quanto mais criar. E nessa região de Gadara havia um criatório de porcos ali, estabelecido por algumas pessoas. Então isso prova que aquela região não era uma região predominantemente judaica, absolutamente pelo contrário. Era uma região dominada por gentios. Mas Jesus não tinha essas convenções humanas. Ele não era exclusivo de um povo. Ele não pertencia a uma casta. Jesus era de todos. Jesus era para todos. E aqui, depois de ter ensinado algumas parábolas, repito, leiam depois o capítulo 4, de 1 a 34, e vocês vão observar que Jesus contou algumas parábolas. Ele contou a parábola do semeador, ele contou a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Do que é que Jesus estava falando? Ele estava falando do reino de Deus, mostrando o reino de Deus para os discípulos, ensinando acerca do reino de Deus para os discípulos. E agora, depois de estudarem, aprenderem, entenderem as questões concernentes ao reino de Deus, já era o final do dia, já era tarde, não é? Veja só o versículo 35 vai dizer isso, naquele dia sendo já tarde, já era avançada a hora, quando todos estavam indo se recolher para suas casas, Jesus ainda tinha uma tarefa para os discípulos. E que tarefa era essa? A tarefa de mostrar na prática se eles haviam aprendido o suficiente acerca do reino de Deus para conhecerem de perto o poder desse reino. Por quê, pastor? Porque lá em Gadara havia um outro reino. Qual era o reino que predominava em Gadara? O reino das trevas. O reino de Satanás. Satanás estava lá aprisionando um homem. Um homem que, se vocês continuarem a leitura, vocês vão para o capítulo 5 e vocês vão perceber um homem que era dominado por uma legião de demônios. Uma legião romana, naqueles tempos, tinha em média, uma legião romana do exército romano tinha em média 6.000 soldados. Então aquele homem em Gadara estava debaixo do controle de 6.000 demônios. Era um exército considerável de agentes das trevas. Agora Jesus está levando os discípulos para lá
para que eles possam ver que o reino de Deus é infinitamente mais poderoso que o reino das trevas. Vocês tomarão conhecimento aqui de algumas coisas que acontecem durante essa viagem, e Deus permitiu que isso acontecesse, para que nós possamos aprender com os discípulos algumas coisas, porque a igreja está inserida num mundo que jaz do maligno. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa missão não é aqui dentro. A nossa missão é lá fora. É lá que estão as almas perdidas. É lá que estão as pessoas que sofrem debaixo do controle de Satanás. E nós precisamos olhar para esse pequeno grupo e perceber como esse pequeno grupo naquele dia fez a diferença. É óbvio que o agente foi Jesus, e ele sempre foi e sempre será, porque eu e você não temos o poder de tirarmos ninguém das trevas. Você não tira ninguém do controle do diabo com conhecimento teológico. Você não tira ninguém do conhecimento do diabo com apertos de mão e tapinhas nas costas. A única maneira de se tirar alguém do controle do diabo é confiando no poder que Jesus tem. Porque é o nome dele que é sobre todo nome. Não o meu, não o seu. Não é? Então, eu queria que nós atentássemos agora, porque os discípulos estão indo conhecer na prática o poder que esse reino de Deus tem. E isso foi para eles, preste atenção, isso foi para eles, os discípulos, uma recompensa. Porque somente depois de terem passado pelo que eles passaram, e eles vão nos ensinar algumas coisas aqui, é que eles puderam ver in loco uma obra magnífica na vida de um ser humano, operada por Jesus, e isso nos mostra que não há como vermos, não há como observarmos, não há como contemplarmos a maravilha de Deus se nós tivermos medo de Gadara. Se nós não estivermos dispostos a ir para Gadara. Então eu queria que nós atentássemos agora para essa travessia no Mar da Galileia, né? Gadara ficava ao sudoeste do Mar da Galileia. Ela fazia parte de uma região chamada de Decápolis. Eram 10 cidades que rodeavam Israel. Aí havia o Mar da Galileia, e do outro lado do mar, essas 10 cidades que circundavam Israel, e uma dessas 10 cidades era Gadara, uma cidade gentílica, de predominância gentílica. Então, Jesus, ele vai chamar os seus discípulos, aquele pequeno grupo que ele liderava, que ele estava treinando, e ele vai iniciar com eles a última parte do treinamento. Qual foi a primeira? Foi a parte teórica. Aí vem a última parte. Agora é a parte das implicações. O que é que essa teoria exige de nós? E do outro lado do Mar da Galileia vem a recompensa. Porque eles vão ver que valeu a pena atravessar o mar. Valeu a pena enfrentar a tempestade. Valeu a pena passar por tudo aquilo que eles estavam passando. Eu vejo aqui algumas coisas muito importantes que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã e que o Senhor falou profundamente ao meu coração. Essa semana eu estava orando a Deus, falando: Senhor, o que é que eu falarei para a igreja domingo de manhã? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim domingo de manhã, para me alimentar primeiramente? E é interessante que depois que Deus falou comigo, a minha oração mudou. Eu comecei a pedir ao Senhor que isso aconteça primeiro comigo, porque eu também preciso ir para Gadara. Aqui de cima desse púlpito, aqui é muito cômodo, é muito fácil, é muito prático, é muito confortável. Eu também tenho uma Gadara para ir. E eu falei: Senhor, em nome de Jesus Cristo, me leva para Gadara, mas me prepara para isso.
E eu sinto que o Senhor está realmente querendo nos mostrar algumas coisas aqui, não é? Aqueles homens, aquele pequeno grupo, estavam para ver uma das maiores manifestações do poder de Deus que eles até então ainda não haviam contemplado, embora tivessem visto Jesus realizar sinais maravilhosos, mas eles ainda não haviam visto Jesus da forma como eles vão ver lá em Gadara. Então eles tiveram para serem recompensados, porque vocês concordam comigo que quando nós pregamos o evangelho para alguém, quando nós estabelecemos um relacionamento discipulador com alguém, quando nós temos um tempo de qualidade com alguém e aquela pessoa começa a entender o evangelho, ela começa a se interessar por aquilo que você prega e ela quer saber mais, e você vai discipulando aquela pessoa e aquela pessoa vai compreendendo a palavra de Deus e finalmente a pessoa diz: eu creio nisso, eu quero isso para mim. É uma recompensa da parte de Deus, é uma recompensa que Deus nos dá. Então, quando os discípulos chegaram lá em Gadara e viram Jesus expulsar aqueles 6.000 demônios daquele homem, e aquele homem de repente está ali aos pés de Jesus, tranquilo, calmo, sereno, porque ele infligia medo nas pessoas. Ele era uma pessoa completamente temível. As pessoas tinham medo dele, ele vivia nos sepulcros. De repente aquele homem está em sã consciência ao lado de Jesus, e os discípulos puderam ver isso. Foi uma recompensa para eles, mas eles tiveram que mostrar algumas coisas. Eles tiveram que apresentar para Jesus algumas coisas muito importantes que nós também precisamos mostrar para o Mestre, para que possamos realmente ver as maravilhas do Senhor. Pastor, então o que foi? Ou quais foram as coisas ou questões que os discípulos precisaram mostrar para Jesus? Em primeiro lugar, mostrar que eles estavam preparados para o que desse e viesse. Aqui a conjugação do verbo não ficou correta. Pode mostrar para nós, Vitória? Aqui na televisão não está aparecendo. Se você puder olhar para a gente. Mas mostrar que estavam preparados para o que desse e viesse. Veja só o versículo 35. Entenda o versículo 35 comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Preste atenção, passemos para o outro lado. Para o outro lado do quê? Mar da Galileia. O que era o Mar da Galileia, gente? O Mar da Galileia, irmãos, era um local extremamente perigoso. E quando Jesus disse, passemos para o outro lado, além de ser tarde e estar anoitecendo, e navegar à noite era muito perigoso, quando Jesus diz, passemos para o outro lado, os discípulos então perceberam que ele estava falando da região de Decápolis, uma região gentílica. Ou seja, preconceitos estavam sendo quebrados. Pessoas do outro lado do Mar da Galileia eram o alvo de Jesus. Então, esse versículo, ele está recheado de significados para nós. E isso nos mostra que os discípulos, ao entrarem no barco com ele, sem contestarem, sem argumentarem, sem questionarem, sem interrogarem Jesus, eles estavam prontos para tudo aquilo que possivelmente poderia acontecer. Irmãos, se nós realmente queremos tirar vidas do inferno, se nós realmente queremos ser usados por Deus, porque é para isso que estamos nesse mundo, nós estamos aqui para sermos usados por Deus, fazermos a diferença na vida de pessoas, sermos instrumentos de Deus na vida de pessoas. Se nós realmente queremos isso, porque talvez não queiramos, talvez queiramos viver dentro dessa bolha que muitas vezes nós vivemos. Mas se nós realmente queremos mostrar ao mundo que a nossa fé não é uma fé que exclui, mas uma fé que inclui, uma fé que se abre para as pessoas, uma fé que fez a diferença na minha vida e pode fazer a diferença na vida daquela pessoa também, eu preciso mostrar para Jesus que eu estou pronto para o que der e vier. Eu preciso mostrar para Jesus que eu estou pronto para servi-lo em
toda e qualquer situação diante da qual ele me colocar. Conta-se uma história, deixa eu contar uma história para vocês aqui, de um certo fazendeiro, um fazendeiro muito rico, riquíssimo. E esse fazendeiro comprou um bonito carro, um carro moderníssimo, o mais moderno de sua época. Ele pegou esse carro que custou milhões, um carro de última geração, o modelo top de linha, e colocou esse carro na garagem de sua fazenda, na garagem de sua casa. Todos os dias, preste atenção, aquele fazendeiro saía em direção à garagem e tirava a poeira do carro e com uma flanela ele dava brilho na lataria. Ali ele se assentava e passava horas a fio, contemplando o carro, admirando o carro, mas ele ainda não estava satisfeito. Não satisfeito com o cuidado que estava dando ao carro, ele resolveu derrubar uma das paredes da sala de visitas da sua casa e transferir o carro para dentro da sala. O carro ficou sendo ali um enfeite para sua casa. Assim, o carro seria melhor admirado e protegido. Seus amigos, tanto os de perto quanto os de longe, vinham admirar o carro. Mas alguns, curiosos, não é? Passavam o dedo no carro ou encostavam no carro e aquilo ia deixando o carro manchado, o fazendeiro ia se entristecendo e depois que os amigos iam embora, ele passava horas lustrando novamente a lataria do carro e os amigos perceberam que ele não estava gostando da postura deles de colocar a mão no carro e pararam de visitá-lo. E aí o fazendeiro ficou com o seu carro belíssimo, requintadíssimo, moderníssimo, só para ele, e ele ali ficou, até que ele morreu. Ele veio a falecer. A fazenda foi leiloada, com tudo o que tinha dentro. O comprador da fazenda foi um jovem muito rico. Ele comprou a fazenda e, para surpresa dele, quando ele foi conhecer a fazenda, o que é que estava na sala de visita da casa? Aquele carro novinho, novinho. De imediato, aquele jovem tirou o carro para fora, convidou seus amigos e saiu pelas ruas, pelos morros, pelas vilas e por todos os cantos da cidade. Os vidros se empoeiraram, as rodas se sujaram de lama, a lataria mudou de cor. Pela primeira vez, o carro exerceu a função para a qual fora fabricado. Por que é que essa história está sendo contada nessa manhã para essa igreja? Quantas vezes nós ficamos dentro das quatro paredes do templo, dando brilho à nossa fé, na contemplação, simplesmente ali, voltados para nós mesmos, passando em nós a flanela da vaidade, fazendo com que nossa fé brilhe. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, a vida cristã não é para ser guardada dentro de quatro paredes de um templo, é para ser vivida no meio do lamaçal do pecado, para que os homens possam vê-la e venham a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Entende? É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para estarmos lá fora, nos sujando nas gadaras desse mundo, irmãos. Nós somos um povo que foi chamado para alcançar vidas para Jesus. Esse é o objetivo deve ser o objetivo da nossa vida, ganhar outros para Jesus, falar para os outros aquilo que Jesus fez em meu favor, estabelecermos relacionamentos discipuladores com as pessoas, estarmos verdadeiramente prontos para que o Senhor nos coloque diante das piores pessoas possíveis. Porque existem pessoas aí fora que estão totalmente dominadas pelo pecado e elas estão aguardando que um filho de Deus se coloque diante delas e mostre para elas que existe esperança em Jesus. Entende?
Esse tem que ser o nosso objetivo. Não adianta, é muito bom, é maravilhoso nos reunirmos como igreja no domingo, é maravilhoso cantarmos louvores, é maravilhoso ofertarmos, é maravilhoso estabelecermos juntos um relacionamento onde adoraremos ao Senhor como comunidade do Senhor, como igreja do Senhor. Mas, irmãos, é lá fora, é na gadara desse mundo que o Senhor Deus nos usará. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E por mais que desagradável isso seja, Charles Spurgeon disse assim certa vez: nós não somos o caramelo da terra. Nós não somos o doce da terra. Nós somos o sal da terra. Uma coisa que muitos quererão cuspir e não saborear. Mas é assim que você tira uma pessoa dessa vida sem sabor que está aí fora, sendo sal. Então, eu não estou aqui para salgar você, meu irmão. Eu não estou aqui para brilhar para você. Eu sou uma lâmpada junto com você. Mas quando a grande celebração termina, o que é que nós temos que fazer? Sair pela gadara, iluminando, mostrando a luz de Jesus. Entende? Então aqueles discípulos, eles estavam mostrando para Jesus o quê? Quando eles entraram no barco. Estamos prontos para o que der e vier. Para o que der e vier. Do outro lado tem quem? Gentios. Do outro lado tem quem? Criadores de porcos. O que é que há entre nós e eles? Um mar. Um mar. Mas aí eles mostram uma outra coisa muito importante. Eles mostram para Jesus, ao entrarem naquele barco, eles mostram para Jesus que estavam dispostos a obedecer irrestritamente, sem condicionantes, sem cláusulas de exceção. De vez em quando, e isso é uma coisa muito perigosa, de vez em quando nós oramos a Deus. Há uma música muito linda que nós cantamos na igreja. Há um bom tempo não canta, mas é uma música que faz parte do repertório da igreja, que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, não é? Quebranta o meu coração. E aí a cantora fala, não é? Como um farol, isso, como ponte sobre as águas. E aí ela termina: usa-me. Não é esse o sentido da música, não é isso? Ou seja, Senhor, usa-me, independente do que for, e de maneira irrestrita, eu estou aqui me colocando à sua disposição, e se o Senhor quiser me colocar diante de alguém extremamente terrível, eu estou aqui para te obedecer. É isso que os discípulos estavam mostrando para Jesus. Eu pergunto para vocês, é assim que nós temos nos colocado à disposição de Deus para Ele nos usar? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui agora, e eu me incluo, é claro que eu me incluo. É muito fácil pregar por chegado nosso. Todos nós temos alguém mais próximo. É fácil. Difícil é nós pregarmos para aquela pessoa que nos detesta, que nos odeia, que fala mal de nós. Aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa insuportável, que ninguém gosta, que todo mundo quer distância. Você está na rodinha de conversa com seus amigos, de repente aquela pessoa vai se aproximando, aí você olha para o seu amigo e fala assim: ixi, olha quem está chegando ali. Vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo. Faz de conta que nós não vimos, faz de conta que nós não vimos, não é? E o crente está lá. E aquela pessoa está chegando. Você sabe quais são os conflitos que aquela pessoa pode estar vivendo dentro do coração dela. Você sabe o que é que está acontecendo dentro do coração daquela pessoa. De repente aquela pessoa te viu, e aquela pessoa sabe que você pode ter uma palavra para ela naquele momento, mas você olha para aquela pessoa e imediatamente o estereótipo que foi construído para você acerca daquela pessoa, que ela é insuportável, que ela é uma pessoa difícil, vem ao seu coração e você começa a se afastar. Eu garanto para você que se Jesus estivesse nas nossas rodas de amigos, Ele deixaria que os nossos amigos saíssem sozinhos, e Ele iria em direção àquela pessoa. Porque é assim que Jesus fazia e é assim que Jesus faz. Um judeu em sã consciência nunca iria para Gadara. Um judeu nunca iria colocar os
pés na região de Gadara. Mas Jesus está dizendo, agora nós vamos para um lugar, eu e vocês iremos para um lugar para onde ninguém quer ir, um lugar extremamente difícil. Vocês não têm ideia do que vai acontecer lá, mas eu quero que vocês vejam. É um lugar extremamente difícil. E como se não bastasse um lugar extremamente difícil, cheio de pessoas impuras, havia lá um homem dominado por 6.000 demônios, que infligia medo em todo mundo. Era o pior do pior do pior dos piores. E Jesus Cristo disse, vamos para Gadara. E se Jesus olhar para vocês nessa manhã e falar assim, escute, e ele pode falar isso, escute, assim que terminar o culto, eu não quero que você vá almoçar. Eu tenho alguém para você ir conversar. Você não vai almoçar. Você só vai chegar em casa, deixar a sua Bíblia, deixar lá alguma coisa, e eu vou te levar para um lugar para você pregar e falar do meu amor para essa pessoa. Se Jesus fizesse isso conosco, vamos ser sinceros, o que nós diríamos para Jesus? Pois foi mais ou menos isso que ele fez naquele dia. Senhor, vamos dormir agora? Eu estou extremamente cansado, hoje o dia foi pesado. O dia hoje foi difícil. Aí Pedro fala assim, rapaz, nem me diz, eu estou com uma dor na coluna. Fiquei sentado o dia todo. E aí vem Tiago e fala assim, rapaz, eu estou assim até com câimbras nas pernas, de ter ficado assentado aqui nesse sol durante o dia todo, né? Mas aquilo que nós aprendemos com Jesus foi maravilhoso, não foi? Maravilhoso. Muita coisa maravilhosa. Esse reino deve ser uma bênção, né, gente? Não, bota bênção nisso. Que maravilha que deve ser esse reino. Esse reino deve ser maravilhoso. Ai, mas agora eu quero dar uma descansada. Eu quero dar uma deitada. Eu já até escolhi o lugar que eu vou deitar ali, perto daquela árvore. Eu estou custando aguentar o cansaço. E aí Jesus olha para eles e fala para eles assim, vamos lá para o outro lado. Nada de descansar. Não é hora de descansar. É hora de trabalhar. É hora de aprender. É hora de ver o que esse reino pode fazer. Todo mundo de pé. Todo mundo. Vamos para o barco. Vamos para o outro lado. E se Jesus fizesse isso conosco? Eu quero que você vá lá na casa daquela pessoa que fica naquele bairro cheio de pessoas que olham para você com desconfiança, cheio de pessoas maltrapilhas, cheio de pessoas sujas, pessoas que não têm expectativa de vida, pessoas que não têm expectativa nenhuma, pessoas que estão dominadas pelo pecado. Eu quero que você saia da sua zona de conforto, eu quero que você vá para aquele lugar e tem que ser agora. Porque eu tenho alguém lá que está esperando ouvir a minha palavra. Eu tenho alguém lá que eu quero libertar do poder do diabo. E se Jesus falasse isso conosco nessa manhã, qual seria a nossa resposta para ele? Então os discípulos me ensinaram isso. Eles obedeceram irrestritamente. Eles não só estavam prontos para o que desse e viesse, mas eles obedecem irrestritamente. Ninguém questiona, ninguém argumenta, ninguém boceja. Ninguém diz, agora, Senhor, são 6 horas da tarde, está na hora de dormir. Senhor, eu não estou aguentando de cansaço. Ninguém faz isso. Todos irrestritamente obedecem. E aí tem uma frase que diz assim, Deus não nos chamou para que compreendamos seus planos, mas para que confiemos neles. Mas tem uma coisa, preste atenção, irmãos. Qual foi a outra coisa que os discípulos nos ensinam aqui, nos mostram aqui? Eles nos mostram, não é? Eles nos mostram que eles tiveram coragem. Esse texto está aqui para nos mostrar que aqueles homens tiveram coragem. Veja só comigo o versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, o mar da Galileia, recebe esse nome, mas na verdade não é um mar, é um lago, um grande lago. No Antigo Testamento ele é chamado de Lago de Quinerete, ou Lago de Genezaré, entende? Ou Mar da Galileia. Para vocês terem uma ideia, ele tem 12 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Então é muito grande, mas é um lago. É ele que abastece o Rio Jordão.
Então o Rio Jordão sai dele, entende? E vai desaguar no Mar Morto. Agora preste atenção, o Mar da Galileia, ele é circundado por montanhas, e uma dessas montanhas é o Monte Hermon, tão citado na Bíblia. E o que acontece naquela região até hoje? Até hoje. A evaporação da água do Mar da Galileia durante o dia, nós estamos falando de uma região do planeta que é quentíssima. As temperaturas são altíssimas. Então, durante o dia, acontece o processo de evaporação da água. Aquela temperatura quente da água sobe, e o Monte Hermon e as montanhas que estão ao redor lançam sobre o Mar da Galileia a temperatura fria. Quando há esse choque térmico, formam-se terríveis tempestades no Mar da Galileia. Os discípulos sabiam disso. Por quê, irmãos? Porque a maioria deles eram o quê? Pescadores. Então não foram raras as vezes que esses homens enfrentaram tempestades de vento no Mar da Galileia. E a maioria deles pescava qual hora do dia? Muitos deles pescavam à noite. Entendem? Mas essa tempestade aqui, ela foi diferente. Ela foi tão diferente, mas tão diferente, irmãos, que os discípulos ficaram apavorados. Eles estavam acostumados com tempestades, mas nenhuma delas foi da magnitude dessa tempestade no Mar da Galileia. Aí alguns estudiosos dizem que essa tempestade que ocorreu nesse dia foi provocada por Satanás. E é interessante que quando você vai para o livro de Jó, depois do Senhor ter autorizado Satanás tocar em Jó, vocês se lembram que ele jogou uma tempestade tão forte sobre os filhos de Jó que eles morreram na tempestade? Quem é o criador dos ventos? Quem é o criador de todas as coisas? Deus. Mas por permissão de Deus, e não sabendo quais eram ou quais seriam as conclusões de tudo aquilo, mas tendo Satanás uma pessoa em Gadara que pertencia a ele, pessoa esta na qual habitavam 6.000 de seus agentes, e ouvindo Jesus dizer, vamos para o outro lado, e conhecendo o poder de Jesus, é bem plausível que Satanás tenha lançado essa tempestade sobre aqueles discípulos, para que eles todos morressem no mar, inclusive Jesus, porque o próprio Jesus disse que Satanás não sabe as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. É bem provável que Satanás tenha sido o autor dessa tempestade, para que todos eles sucumbissem no mar, e aquele homem continuasse debaixo dos seus domínios. Entende? Então, eu não risco essa possibilidade. O fato é que Satanás pode ter usado um fenômeno climático, que é muito comum naquela região, e usado, elevado a força desse fenômeno climático. Ele já havia feito isso quando matou os filhos de Jó. Ele poderia fazer isso novamente, para que os discípulos e Jesus perecessem no mar, e ele continuasse mandando em Gadara. Aí, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que os discípulos me mostram? Os discípulos me mostram que eles tiveram coragem. Coragem. Eles sabiam dos riscos. Mesmo assim, eles só não sabiam da magnitude daquela tempestade, mas eles sabiam que poderia acontecer uma tempestade de noite. Mas vamos lá. O mestre diz, vamos para o outro lado. E talvez o fato do mestre ter dito, passemos para o outro lado, foi uma salvaguarda para eles. Já que o mestre diz que nós vamos passar para o outro lado, ele sabe o que está dizendo, então vamos confiar, vamos enfrentar, vamos encarar. E se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, para irmos para Gadara, é coragem. Coragem. A Bíblia diz no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, às vezes não é fácil ir para Gadara.
não é fácil. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando a palavra de Deus no presídio. E havia um homem e um detento, não vou falar o nome porque estamos transmitindo, mas havia um deles que chegou assim, perto da cela, e ele olhou para mim. Mas vocês precisavam ver os olhos daquele homem para mim. E ele olhou assim e fechou o seu semblante e falou assim: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você me responda. Até a voz dele mudou. E eu olhando para ele. O senhor está falando aí de idolatria, adorar imagens de escultura. Eu adoro imagens de escultura. Responda para mim agora na minha cara. Desse jeito, irmãos, eu não sei imitar muito bem como que ele falou pior do que isso. Se está feio o jeito que eu estou falando, vocês precisavam ouvir aquele homem. Ele disse assim: olhe para mim na minha cara e fale para mim. Eu adoro imagens, eu vou para o inferno por causa disso? Eu disse: sim. E eu quero te mostrar mais algumas coisas que você precisa saber. Só por Jesus, irmãos, eu não caí duro naquele momento ali. Vocês estão rindo? Só pela misericórdia do Senhor Jesus. Naquele momento, eu não sei explicar para vocês. É uma das muitas experiências que eu tive com Jesus, irmãos. Eu me arrepio quando eu falo sobre isso. Naquele momento, uma coisa me deu uma autoridade para falar com ele. E eu disse: sim. E se você vai, eu quero que você vá sabendo disso. E citei para ele uns 5 versículos da Bíblia. E terminamos o culto, agradeci e fui para outro pavilhão. Na semana seguinte, quem é que estava lá participando do culto com a gente? Aquele jovem. Totalmente diferente. De vez em quando Satanás faz isso. De vez em quando Satanás nos desafia. De vez em quando Satanás quer testar a nossa coragem. Ele quer saber se eu vou ter coragem de me manter firme diante das minhas convicções. E aqui eu falo para vocês com tristeza no coração que há muitas pessoas hoje que não têm tido coragem de defender a verdade do Evangelho. Estão simplesmente se afastando da sua posição como soldado de Cristo e estão apelando para o politicamente correto. Entende? Estão se afastando da missão para a qual o Senhor os comissionou e estão debandando-se para o lado de lá porque não querem problema, porque não querem confusão, abrindo mão da oportunidade que o Senhor tem dado a muitos de defender a verdade. Mas esses homens me ensinam mais uma coisa muito importante. Ao atravessarem o mar da Galileia, naquele barco, aquele dia, além de nos mostrarem que eles estavam prontos para o que desse e viesse, além de nos mostrarem, irmãos, que eles estavam dispostos a obedecer irrestritamente, além de nos mostrarem que eles tinham coragem, aqueles homens também nos mostraram que eles eram humanos. E quando Deus nos chama para Gadara, essa semana eu tive a oportunidade de falar sobre isso com uma pessoa, e essa pessoa me fez uma pergunta, e eu disse: sim, Deus sabe quem somos, nós fomos comprados e Ele sabe que tipo de mercadoria Ele comprou. Esses homens foram humanos, porque quando a coisa começou a ficar difícil, quando a situação começou a ficar caótica, versículo 38, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. Nós estamos morrendo de medo, nós vamos morrer literalmente, o Senhor não vai fazer nada.
Nós aceitamos entrar nesse barco com o Senhor e a situação está fora de controle. E aí Jesus, vocês já sabem, levanta, acalma. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Satanás está ali soprando. Entendamos essa linha de raciocínio. E ali a tempestade está sendo agitada. Jesus simplesmente diz: vento, vento. Que é isso, vento? Calma. Sopra manso. Eu mandei você soprar manso. Mar, mar. Que isso? Acalma, quieta-te, mar. E aquele mar bravio começou. As ondas para lá e as ondas para cá. E de repente aquele barco parou de chacoalhar. E Jesus olhou para aqueles homens. Como assim? Estou aqui. Entende? Vocês precisam fortalecer essa humanidade de vocês com a minha fé. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus nos chama, Ele não está chamando super-heróis. Ele não está chamando super-crentes. Ele não está colocando um S no seu peito. Ele está simplesmente chamando alguém que Ele vai usar. Os discípulos nos ensinaram que eles eram humanos. Aí vem uma coisa muito interessante. Nós entramos com a nossa humanidade e Ele entra com a sua divindade. Sabe? É isso que nós precisamos crer. E aí entra a última questão que eu quero considerar. Se assim for, se nós seguirmos os exemplos desses discípulos, nós iremos a Gadara e veremos o poder de Deus como ninguém nunca viu. Amados irmãos, essa igreja tem, através de algumas pessoas, realmente entendido isso. E essas pessoas já têm experiências para contar. Essas pessoas estão, um número ainda pequeno na igreja, mas são pessoas que estão dizendo: sim, Senhor, nós entendemos, nós queremos ir para Gadara. Nós queremos ir lá. Nós queremos entrar na vida das pessoas. Nós queremos realmente entrar dentro desse emaranhado confuso, repleto de crises que é o ser humano, e queremos colocar a palavra do Senhor lá. Nós queremos ser usados pelo Senhor, e essas pessoas têm tido experiências maravilhosas. São os nossos líderes de pequenos grupos. E nós temos também pessoas na igreja que estão começando a entender isso. E eu queria, nesse momento, como aplicação, a única aplicação da nossa palavra nessa manhã, e eu vou terminar a minha exposição, eu queria perguntar para você, meu irmão, que está aqui nesta manhã, você, minha irmã, você, depois de tudo que você ouviu aqui, depois de tudo que você pôde tomar conhecimento aqui, você seria capaz de orar ao Senhor comigo nessa manhã, dizendo: Senhor, chega, eu não quero mais ficar dando brilho na minha fé na igreja. Chega de ficar indo para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, ou quarta-feira, e ficar ali assentado por uma hora e meia, ouvindo cânticos, entregando uma oferta, ouvindo uma palestra religiosa e vindo para casa. Não, eu quero fazer a diferença. Eu quero ir para Gadara. Eu quero que o Senhor me use como o Senhor usou aquele dia, aqueles homens, através de tudo aquilo que eles experimentaram. Eu quero ser um instrumento do Senhor, porque o Senhor esteve lá em Gadara com aqueles 12 homens, com aquele pequeno grupo, e eu quero que o Senhor me use também. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Coloca alguém que está precisando do Senhor. Me leva para Gadara, Senhor. Eu não quero ficar em si mesmado, preso dentro de mim mesmo, vivendo uma religião diminuta. Há uma frase que eu tomei conhecimento, essa frase mexeu tanto comigo, irmãos. É uma frase simples, mas eu quero que nós pensemos na profundidade dessa frase. Veja só, se você quiser ficar na sua casinha, bonitinha, curtindo sua caminha, quentinha, no seu quartinho, arrumadinho, nunca reclame se você for sempre um crentinho, modinha, com sua fezinha, formatadinha, em sua vidinha, sem gracinha.
É ou não é verdade? Você quer mais? Você quer ver Satanás bater em retirada? Você quer ver o poder de Deus em ação? Vá para Gadara. Não tenha medo de ir em Gadara. Coloque-se à disposição de Deus. Fale comigo, pastor. A partir de hoje, minha casa está aberta para receber um grupo de irmãos, para que nós possamos ir na Gadara do meu bairro. Porque está assim de pessoas na Gadara do meu bairro, precisando de Jesus. E eu quero que minha casa seja um lugar onde esse evangelho, onde esse Cristo maravilhoso, que fez essa obra maravilhosa, atue lá também. Você gostaria? Pastor, eu quero fazer parte do grupo de líderes dessa igreja. Eu quero estar aprendendo, sendo treinado, crescendo, junto com esses irmãos, porque eu também quero ser usado em Gadara. Ah, meu irmão, minha irmã, vamos para Gadara? Você pode orar comigo desse jeito hoje? Senhor, me leva para Gadara.